Nós todos estamos ainda meio comovidos pela exposição muito profunda, muito comunicativa, muito humana que a Moema fez. Mas estão abertas as inscrições para quem quiser. Heloísa, deixa eu anotar aqui logo. Vai ser microfone mesmo? Eu vou pegar logo todas as inscrições. Heloísa. Quem mais? Desculpe, eu não sei se... Iraci. Luísa. Quem mais, pessoal? Bom, então a gente já começa com 3 mulheres, né? Heloísa, a gente está sugerindo que se tente falar em 3 minutos, mas nós não vamos cortar a palavra de ninguém. Heloísa. Oi, pessoal, boa noite. Eu não conhecia você, eu fiquei encantada com você. Você é uma pessoa muito bacana, né? Gostei muito das tuas falas. E me ocorreram algumas coisas, por exemplo, como vão mudando os discursos, tá? Então, você teve um momento aí que você falou lá atrás de uma meritocracia, né? Você é pobre porque você não se esforça, né? E quando você fala do capitalismo, do neoliberalismo, que é essa coisa que a gente está vivendo agora, eu queria só fazer mesmo uma pequena consideração. A gente vai ter eleição no ano que vem. E a gente já sabe que o cara mais rico do Ceará, talvez o mais rico, Tasso Gereissati, vai apoiar o Ciro Gomes, que é um maluco. E foi o cara que inventou de embalar água para vender, que era uma coisa que antigamente a gente acreditava que água era para ser dada. Você jamais poderia cobrar um copo d'água que você desse. E o que nós fazemos da classe média que vai naquela torrezinha ali que você colocou? A gente continua comprando os garrafões de água do Tasso Gereissati para botar nos filtros do Gelagro da empresa do Tasso Gereissati para abastecer de água para a gente beber dentro da nossa casa. Então, até que ponto nós também não estamos fazendo as mesmas coisas? Porque me parece que a gente vive numa distopia. Me lembro da época que a gente começou, sempre que se falava, vamos amamentar as crianças. Esse leite é fraco, não presta. A gente tem que dar o leite ninho, que é o leite de lata, que o filho do rico, ele toma leite de lata. Então, você, para modificar isso, foi uma coisa muito difícil e você ainda não conseguiu. Porque tem muitas mulheres que têm uma fala, eu não sai leite para mim. Então, é um massacre você ter o tempo todo uma informação e uma contra-informação que faz o tempo inteiro você comer McDonald's para enriquecer quem? Alguém já assistiu o documentário do McDonald's que tem no Netflix? Acho que é Netflix ou na Prime Video. É uma coisa impressionante, né? Então a gente vai compreender como é toda essa estruturação. E, assim, eu sou do tempo que a gente entrava lá na igreja para conversar, na época que a gente fazia uma luta pela reforma agrária no interior. Então eu era a mulher do comunista que comia criança, né? A cigana, a gente falava isso. E a gente ia para a igreja e escutava o padre dizendo assim, se conforme aqui, porque depois você vai ganhar o reino dos céus, quando você morrer, né? Enquanto você está aqui, você tem que se lascar, porque eu vou tripudiar em cima de você. Então, muitas e muitas vezes, a gente está fazendo coisas muito copiadas com as pessoas. Eu estou trazendo só essa reflexão, porque a gente fica, eu lavo meu copo de iogurte que eu tomo, para botar para o rapaz da reciclagem levar. Sim, Márcia, eu também faço isso. Mas, sabe, eu acho que a gente poderia ver uma outra coisa muito maior. Essa coisa da água, a poluição dos garrafões de água, trazendo para nós, deve ser mais do que 800 mil pessoas do que você falou de uma pessoa que gasta um tanto. Para você transportar a quantidade de combustível que você gasta para tratar, para fazer isso. Na minha casa, na minha simples casa, eu comprei um filtro da Soft, que eu não sei quem é o dono, mas eu bebo água da Cagesse ruim, que ela transforma num filtro ozonizado, não sei o que lá, para eu poder beber uma água, mas pelo menos eu não levo garrafão.
Então, talvez, eu acho que estivesse no tempo da gente também ter algumas dessas medidas mais concretas. Porque a gente está mais ou menos quase como comendo papa, né? A gente só vai na borda do prato, a gente não chega no meio, tá bom? Então, eu queria falar só sobre isso mesmo, era uma consideração, e fiquei muito grata de ouvir tantas coisas interessantes que você colocou. Muito obrigada. Iraci. Boa noite. Dizer que eu estou aqui como integrante de um movimento, acompanhada pelo Ronaldo Rogério e a Tereza do Icoca, professora Tereza. Pois bem, nós estamos aqui como integrantes do movimento que está reunindo pessoas de várias instituições, ou não de instituição nenhuma, uma luta ecológica em razão da questão contra a UPL da devastação, né? Que é essa lei, esse projeto lei 2159, que tem como objetivo, em 400 itens, devorar o que ainda resta de natureza no nosso planeta. Foi tão bem-vinda a fala sua, né, com essa preocupação, porque você consegue perceber o nível de preocupação que nós, a humanidade, precisamos alcançar. E entendermos que o que está acontecendo com o planeta Terra e com o nosso país é algo assim, realmente urgente e que requer a nossa atenção. Porque o fato, o projeto PL da devastação é o resultado de um sistema que está em crise e que precisa devorar a natureza como dinâmica da sua produção. Esse sistema, ele tem início na história da humanidade, o capitalismo. Ele já nasce submetendo a nós, seres humanos, pessoas humanas, a condição do trabalho e a mediação do dinheiro. A gente tem que correr, vender o nosso tempo, a nossa vida, a nossa razão de pensar, em nome de uma condição para ter um certo luxo de viver, de nos mantermos vivos e vivas. No entanto, esse sistema também se utiliza, se apropria da natureza como essa matéria-prima para produzir essa mercadoria aí. E, no entanto, a natureza ela é limitada, não é verdade? E esse sistema está levando a natureza ao seu esgotamento total. O PL da devastação reflete essa questão. É o liberamento, é o autolicenciamento para quem quer se apropriar e devorar os recursos naturais. É uma briga que está levando a uma guerra mundial, porque sobreviver no capitalismo está se tornando quase impossível. E só vai conseguir sobreviver aqueles que puderem comprar uma condição de vida. E olhe lá, porque eles estão se organizando para devorar a busca do hidrogênio, com o desregulamento da natureza, que já está pedindo uma intervenção nossa, parar tudo o que está acontecendo no mundo e a gente poder reorganizar um outro jeito de viver. A lógica permite, empurra e contribui para que a natureza continue a ser devorada. E se a gente pensa numa solução dentro dessa lógica capitalista, a gente não vai conseguir resolver. A gente não vai conseguir uma chance da humanidade continuar vivendo. Porque o que está colocado a nível mundial é a depredação de todo o processo de vida. Mas nós dizemos o quê? E que a professora trouxe aqui nós, a humanidade, fomos submetidos a uma lógica de modo inconsciente. Mas nós temos sensibilidade, temos maturidade, temos inteligência e possibilidade da gente pensar um outro jeito de viver. Da gente se organizar em instituições de todos os lugares, onde a gente possa entender que a Terra nós precisamos salvá-la e precisamos nos organizar e partilhar uma vida em comum, onde a gente não precisa ser mediado pelas coisas, minha gente.
Aonde não sejam as coisas, nem as nossas ideologias que nos separem, como nós estamos separados, mas separados nós não tratamos daquilo que diz comum a nossa vida em comum, que é a nossa casa, o planeta. A natureza foi tirada de nós lá no início do capitalismo e nós nos perdemos dela. Nós não temos sensibilidade para a natureza, é um processo, é uma lógica, nós destruímos a natureza, quanta água nós gastamos. A nossa água está chegando ao fim, a nossa água doce está chegando ao fim. Na forma que está sendo usada para lavar o urânio aqui em Santa Quitéria, os nossos rios todos devastados pelo processo de empresas de camarões. Então, gente, o capitalismo está se apropriando de uma forma insana, assassina, do que ainda resta de natureza no nosso planeta. E se a gente quer manter a vida humana no planeta, animal e vegetal no planeta Terra, pede que a gente se reúna, que a gente se organiza para esse enfrentamento, minha gente. O PL da devastação é o cinismo disso. Os caras a nível de mundo querem se apropriar, dominar. Vejam a direita, Trump aí, na maior coligação, querendo empurrar Bolsonaro de todo jeito, porque há um acordão de devastação dos recursos naturais. Então, acordar para atentar que o mundo se organiza nas nossas costas para nos matar, porque o que vem aí é um rolo compressor devastador da vida humana. Inteligente como somos, minha gente, não podemos permitir. Tem vários cientistas aí, nacionais, tem um vídeo que a gente está nas escolas pedindo e falando, e podendo a possibilidade de divulgar, a gente poderia ver como juntos fazer isso. São cientistas Carlos Nobre e Eduardo Nobre, professor aqui da UES, o Alexandre, que está trazendo a seriedade dessa situação climática no mundo. Então, minha gente, desculpa, eu não queria me alongar, mas é que a situação é grave, essa luta ela é nacional, é o Converge Nacional, uma rede de pessoas que se organizam, e a nível de Estado, a gente se organiza com intervenções, com aulões, já aconteceu, se aqui algum professor ou professora quiser participar de algum aulão, em detrimento dessa questão ecológica, favorecendo, contribuindo para as informações, para essa relação com a natureza, para a proximidade da relação humana com a natureza. É uma outra relação, vocês percebem? É uma relação de sensibilidade com a natureza. E nós podemos construir essa outra relação com a natureza e com nós mesmos, e nós mesmas, que seja uma relação sincera entre pessoas humanas, que a gente não permita que as ruas cresçam com humanos feito lixo, que a gente não permita que o câncer seja uma das doenças que está matando quanto qualquer uma outra doença comum. Que a gente não permita que o fim da humanidade aconteça, minha gente. Vamos nos organizar aí em grandes movimentos sociais. Não vamos aceitar que esse PL da devastação passe, porque, olha aí, o Lula vetou 60 e poucos itens, entre 400 foi vetado 60. Nós sabemos que a política, ela é submetida, né, gente? Ela precisa negociar com os produtores. E os produtores todos estão fazendo pressão ao governo para vetar. Então, esses 60 itens que foram vetados não resolvem a questão, minha gente. E mais, essa luta é grande, porque ela voltou para, essa luta volta para o Congresso. É claro que o Congresso vai combater vetando o voto do Lula. Pelo menos isso é a leitura que se faz no nível de crise. E esse vai para o STF. E aí, gente, o Alexandre, ele já está aí marcado para morrer pelo grande poder. E a gente sabe que do jeito que agora matar os Estados Unidos deu exemplo no Irã, né? É fácil matar um, né? Então, o Alexandre já está comprometido com tantos processos aí. Ele vai vetar esse projeto nos seus itens integrais, 400 itens. Vai ser difícil para ele, não vai? Mas essa luta não é só dele, minha gente. Essa luta é nossa. Essa luta é de toda a sociedade.
Nós precisamos aprofundar sobre o que está acontecendo e a gente queria sensibilizar vocês a dizer aqui desse movimento contra o PL da devastação e de que modo a gente pode ir ali se organizando. Viu? Obrigada. Desculpa. Tem 3 inscritos, a Luísa, o Ibeapino e a Luciana. Luísa, a gente pede, eu não estou cortando a intervenção de ninguém, mas a gente pede um pouco aí de organizar o pensamento em torno de 3 minutos para permitir que mais pessoas falem e ela também comente. Boa noite. Eu me chamo Luísa, eu sou militante do movimento Busão 0800 aqui em Fortaleza. O que é esse movimento? Ele busca a gratuidade no transporte público, no transporte coletivo. A tarifa zero tem em algumas cidades de Fortaleza, mas não tem em nenhuma capital. Por enquanto, em Belo Horizonte, tem mais tendência de que tenha a tarifa zero, porque já está mais encaminhado, já foi aprovado um projeto de lei na maioria de votos dos deputados de Belo Horizonte. Então, tem mais tendência que Belo Horizonte seja a primeira capital do Brasil a ter a tarifa zero. Tem vários benefícios para ter a tarifa zero para a população, mas, devido ao tempo, eu vou citar 2 principais. O primeiro motivo é porque os estudos revelam que a população carente, de baixa renda, que geralmente é aquela população que trabalha na escala 6x1, que ganha um salário mínimo, compromete até 30% da sua renda com o transporte público. Porque algumas empresas disponibilizam o Vale Transporte, mas tem o desconto na folha de pagamento. E a pessoa não usa o transporte público apenas para trabalhar. Usa para lazer, usa para ir no médico, usa para ir no posto, para ir na consulta do filho. Então, é um gasto no bolso do trabalhador que no final do mês sai caro. Então, se a gente conseguir a tarifa zero aqui em Fortaleza, e nós estamos lutando por essa causa, vai ajudar primeiramente a população de baixa renda, que precisa utilizar o transporte público para ir a qualquer lugar. Hoje em dia a gente tem outras alternativas, mas dependendo da distância, o Uber que a gente utiliza sai mais caro do que a passagem do ônibus. Então, às vezes, a pessoa tem que se submeter a sair de casa 2 horas antes do destino que a pessoa quer chegar, para chegar no local, no horário, porque a pessoa não tem o dinheiro do Uber e precisa ir de ônibus. Então, essa causa do busão 0800, da tarifa zero, vai contribuir primeiramente para ajudar os trabalhadores. O segundo motivo é porque, com o incentivo à população a usar mais o transporte coletivo, vai emitir menos CO2, que é emitido pelos carros. Ou seja, vai poluir ainda menos o meio ambiente, porque a gente sabe que, devido às ações humanas, o meio ambiente ele está desgastado. Vai chegar um período que a Terra não vai mais aguentar e, infelizmente, pode chegar a colapsar. Então, a gente tem que trabalhar em prol de fazer com que isso não aconteça. De que forma? Poluindo menos. E uma das formas de poluir menos é emitindo menos CO2. Como é que a gente pode fazer isso? Estimulando a população a andar mais de ônibus. E como é que a gente pode fazer isso? Através da gratuidade no transporte coletivo. Obrigada. Pessoal, uma alegria ter a presença de uma jovem como a Luísa entre nós, né? Obrigada. A gente pede que vocês apoiem a gente nessa causa. Nós temos o nosso Instagram, que
O nome do Instagram é Busão0800. Se vocês quiserem, podem estar seguindo a gente, certo? É importante a gente ter apoio nessa causa, porque é uma causa que vai beneficiar a população trabalhadora, vai beneficiar o meio ambiente, entre vários outros pontos positivos. Eu agradeço aqui a atenção de vocês. Tenham todos uma boa noite. Obrigado, pessoal, tem mais 2 inscritos e agora a figura muito querida, muito conhecida nossa, o comandante Gapinto. Boa noite a todas e todos. A alegria é grande, foi boa ter vindo. Maria Luísa, você tem que ir, que eu quero falar com você, e não veio. Mas ela fez uma atividade hoje, disse que estava um pouquinho cansada. E foi tão bom, né? Porque a gente viu tanta gente aqui, eu aproveitei e tirei uma foto ali da resistência. Que nós fizemos nos anos 70 e 80, e estamos aqui resistindo. Parabenizar a senhora que fez uma linda palestra, parabéns. Falou de tantos nomes importantes, mas não falou de Dom Aloysio, viu? Nós gostamos dele. A TV do Habilidoso, que está transmitindo, todos os nossos amigos e amigas. Eu acho que o mote é esse. O Rafael fez uma defesa extraordinária e uma apresentação muito importante. Eu acho que a igreja, de certo modo, tem sempre contribuir, né, com a formação, com a educação. Isso é extraordinário, parabéns, tá bom? O Copar está aqui também, fez parte da organização, é um movimento extraordinário, nós gostamos, nós ajudamos e é muito importante. E por último, eu queria só dizer assim, nós passamos em toda essa América pelo processo da escravidão. Quem foi que fez a escravidão? O poder econômico. E quanto sofrimento, alguém pode mensurar quantas pessoas foram mortas, quantas mulheres foram estupradas, quantas pessoas perderam qualquer possibilidade, mesmo que mínima, de viver com dignidade? Que coisa horrível. E até quando nós vamos esperar, achando que é possível, através do diálogo, resolver esse problema? E será que nós não deveríamos ser duros como eles são? Sem perder a ternura jamais? E peço aqui a meus companheiros e companheiras, amigas e amigos, estão matando gente inocente em Gaza. São 30 mil crianças, 10 mil estão debaixo dos escombros e ninguém pode encostar lá. E nunca vão aparecer em nenhuma contagem. Então, cada um de nós, se puder dar uma palavra, gravar um pequeno vídeo, pedir piedade pela vida humana e não puder comprar, puder deixar de comprar produto americano de origem de Israel, faça isso, que estão fazendo um grande bem para a humanidade. Muito obrigado, um abraço a todas e todos. Agora a Luciana. Não tem pressa, está no tempo bom, viu? Boa noite. Obrigada, professora, por toda a sua delicadeza, carinho de minha fortaleza e nos fazer esperançar, né? O que arde o nosso coração, né? E aí eu ficava aqui me lembrando, eu vou chamar você fala um pouquinho. O Espírito sopra onde quer, né? Nosso amigo aqui estava falando de Gaza. Hoje a Madonna mandou lá uma mensagem para o Papa Leão, né? Vá em Gaza, Santíssimo Padre. Fique lá, só o Senhor pode acabar com isso. A Madonna, né? Então o Espírito sopra onde quer. E aí, quando Jesus também entrava lá em Jerusalém, dizia, manda esse povo calar a boca. Aí Jesus dizia, nem posso mandar, porque se eles não gritarem, quem vai gritar? As pedras falarão. Então, assim, enquanto a professora querida falava, eu me lembrava, nós estamos dentro desse pequeno planeta, onde tantos profetas e o próprio Jesus esteve respirando esse mesmo ar que a gente está respirando, bebendo essa mesma água. Os pulmões de Jesus, né, Léo? Lembra lá do nosso retiro? Venha cá, Léo, venha. Me ajude.
os mesmos pulmões que experimentaram esse ar, né? Os pulmões de Jesus, tomou a mesma água, porque a água é cíclica, está nesse planeta. Então, nós, no nosso gene, nós temos todas as possibilidades desses grandes profetas e profetisas, né? Que correram lá e se alegraram, trouxeram a esperança. Então, esse espírito que animou, que anima também a nós, e respiramos esse mesmo ar, né, desses profetas, dessas pessoas que assumiram o programa de Jesus, que está lá em Mateus e em Lucas, né? Ele estava em Nazaré, quem é esse que está falando aí, dizendo que vai libertar? E isso está se cumprindo agora, né? E aí Jesus saiu e todo mundo ficou de boca aberta. E depois, lá em Mateus, tive fome, me deste de comer, tive preso, você me visitou. Então, esse Espírito que nos sopra, né? E aí, cabe a cada um de nós pensar e se perceber dentro desse planeta. Qual é o Espírito que nos move a sermos resistência, a acreditarmos nesse projeto que está valendo, porque se a gente não falar, aí devolve, está um tempo bom, né? as pedras falarão. E aí como é que a gente vai ficar diante das pedras, né? Então nós estamos aqui movidos por essa força, por esse amor dessas mulheres, né? Não é à toa que vieram aqui 4 mulheres, né, Vicente? Pelo amor de Deus, siga com a professora. Então vamos em frente, minha gente. Olhando para esse Espírito que nos move e dizendo sim a essa força do Espírito, porque senão até as pedras falarão, né? E aí a Madonna está aí, todo mundo está aí, e eu estava fazendo ali para o Mário, né? E aí a gente não faz, e o Espírito vai fazer. No momento caótico que nós estamos vivendo, alguma coisa já está se movendo. Então, fiquemos atentos aos sinais e participemos desses sinais, não como protagonistas, né, Rafael? Mas como pessoas que caminham com quem mais precisa de nós. Pessoal, nós estamos com um tempo bom. Vamos escutar o Rafael agora. Se mais alguém quiser falar, Ademir está sendo citado, pode falar. Rafael, Ademir. Ainda cabe mais alguém que queira falar. Só são mais 2 e depois a gente devolve para o comentário final da Moema. Tudo bem? Gente, de forma bem rápida, eu fui lembrado aqui pelo Aquino Júnior que hoje a gente está celebrando a Páscoa do Padre Alfredinho e Dom Fragoso. Né? No mesmo dia eles faleceram, então a gente está querendo celebrar a vida desses 2 profetas que nos ensinaram, ou pelo menos nos indicaram como radicalizar, né, o Evangelho. Nós não somos radicais, eles foram. Né? Só contar um caso do Padre Alfredinho. Eu sou professor na Universidade de Crateús, né, e conheci a realidade um pouquinho. A irmã Valdilene, que trabalhou junto com eles, conhece mais. Mas tem um caso de Alfredinho, que quando chegou da Suíça, foi atender a um conjunto de mulheres que viviam afastadas. Essas mulheres eram prostitutas, e uma delas estava tuberculosa no casebre, ninguém ia cuidar. Ele foi lá, cuidou, infelizmente essa mulher faleceu. E na sua extrema humildade ele disse: eu vim morar aqui nesta casa. Alguém disse: você não precisa, você pode morar lá na igreja. Ele disse assim: se esta casa serviu para ela, deve servir para mim também. E esse foi o Alfredinho, que nos deixou a 12 de agosto do ano 2000, portanto há 25 anos, e Dom Fragoso, que foi em 2006, né, em 12 de 8 de 2006. Dom Fragoso é um profeta que todo mundo conhece, né, que chamava todos de meus queridos. Mas eu queria deixar só uma pergunta, já que eu estou com tempo, rapidinho. Existe uma questão que a gente debate muito, principalmente na área econômica, que a gente chama de, olha, nós temos hoje a opção de um desenvolvimento sustentável. E isso nunca se revelou. Primeiro porque a palavra desenvolvimento significa negar o envolvimento. Portanto, ela nunca pode ser sustentável. É uma questão lógica. Tem um professor,
foi meu professor, inclusive, mas hoje ele está meio cancelado, que foi Boaventura. Hoje não é bonitinho falar de dizer que foi aluno de Boaventura, não, mas ele tem uma ideia legal, que é o seguinte: nós não precisamos de um desenvolvimento, de um desenvolvimento alternativo, mas de uma alternativa ao desenvolvimento. Leonardo Boff falava que a gente ainda não conseguiu sistematizar, não é, algum sistema que consiga propor com clareza essa alternativa ao desenvolvimento. Mas a gente sabe que já existe. Já existe a ideia do bem viver, dos povos originários, das mulheres, da economia solidária. Aqui em Fortaleza nós temos uma experiência muito boa com o Banco Palmas, não é? Então nós temos pequenos focos de alternativas ao desenvolvimento. A pergunta de 1 milhão, né? Como é que a gente faz para sistematizar isso? Agora vamos... tem mais alguém querendo falar? O Ademir, o Henrique Heller e o... Como é o nome dele? Isaías. Pronto. Ademir, Henrique Heller e Isaías. Aí a gente encerra mesmo. Pronto. Já que o... Eu vou pegar por omissão, bem claro. Olha, porque... Não, não, não. Escreva, por favor. Está inscrita. É só 2 minutos, talvez, não sei. Pronto. Não, mas ele vai falar... Tereza. Tereza. Vênia. Pode. Agora já tem um bocado de gente inscrita. Ademir, ela é por último lá. Obrigada. Oi. Aqui. Eu estou contente, meu nome é Tereza Aquino, mas eu não sou parente do escritor, não, pelo menos que eu saiba, não. E eu estou com um texto aqui que não precisa nem dizer o qual é. A defesa da vida. O que é que nós temos a fazer? Um pé no chão, como diz o Paulo Freire, também se aprende, né, o Paulo Freire, a fazer para evitar essa catástrofe humana e desumana que nós produzimos. Porque quem produz são nós. Somos nós, ou não? Hã? Ou não? Nós aqui não. E eu tenho uma questão muito, além da do Padre Cício, que já é essa: não destrua a natureza, não destrua, construa cisternas, senão daqui a tanto 10 anos, não sei quantos anos, nós não vamos ter mais sobrevivência. Não destrua caatinga, não mate, não corte, senão uma só árvore. No sertão, na caatinga, aonde as nativas árvores lá nasceram, estão e continuam. Enfim, vai longe, né? O Padre Cício também já alertou e muito pouquinho. Agora, tem uma grande questão que eu fico assim muito baratinada. Eu viro barata mesmo. Essa daqui, ó. Veja só esse tema aqui. Propensão masculina para a masculina. Quando fala masculina, aí eu fico, meu Deus do céu, eu sou homem ou sou mulher? Sabe? Porque vem na minha mente a história da separação. Dessa separação que a gente não une. Dessa separação que a gente separa e destrói, enfim. Aí ele prossegue. E o AMOC no contexto do agravamento da dinâmica da crise capitalista. O autor é o Lane Wedley.
E as referências bibliográficas, bom, estão aqui no final do texto, mas eu não vou ler, não. Mesmo porque não adianta, né? Quem vai decorar isso mesmo? Então, masculino e feminino é ser humano? Pronto, encerro a minha fala com essa pergunta. Masculino, feminino, LGBT, LGH, L não sei o quê, nem Mato Grosso, não sei quem mais. É ser humano? É? E nós somos também? E o que fazer para a gente evitar essa catástrofe? Acúmulo de catástrofe humana aqui no planeta Terra, nos outros planetas que a professora já, né, ele vai mostrar que são bilhões e bilhões. Nem aqui a gente está conseguindo fazer quase nada, né? Calcule se a gente for ter que resolver os planetas, ajudar os planetas a ser ou não ser isso, aqui. Enfim, já deu para entender, já. Então, o que é que vai ter solução? Tem alguma resposta de vocês? Cadê a resposta? Fazer o quê? E como? Vamos escutar os outros agora. Ademir, Henrique Keller e Isaías, né? Depois o Henrique, depois... Eu quero inicialmente convidar vocês para a missa do movimento Igreja em Saída, que acontece todo terceiro domingo do mês, às 9 horas, no Parque Rio Branco, aqui em Fortaleza. É um momento em que a gente alimenta essa emoção, essa energia, né? E para prosseguir na busca de saídas, não é? Portanto, todo terceiro domingo do mês. Próximo domingo é o terceiro, dia 17. Vamos nos encontrar por lá, não é isso? Espero que sim. Hoje nós tivemos uma alegria grande, né? Eu me refiro a eu e a Luísa. Luísa, levanta o braço aí, para a pessoa saber quem é você. Pois bem, nós tivemos uma conversa com outros colegas do movimento, né? Desse movimento, na casa do nosso amigo aqui, Vicente, anfitrião, né? Vicente. E a Moema nos animou lá com as suas palavras semelhantes a essas de hoje à noite, né? Então, é uma palavra que quero agradecer, né? Quero agradecer. Também eu não conhecia a Moema, né? Agora já vou levando essa mensagem que ela deixou hoje e para nós naquele momento à tarde e também agora aqui, né? Esse negócio do coração arder, né? Típico daqueles encontros muito importantes da vida da gente. Isso é uma graça muito grande. Muito obrigado, então, e espero vocês domingo. Muito bem. Henrique Keller e já se aproxima também o Isaías. Fala, Henrique. Boa noite a todos e a todas. A alegria que a gente sentiu, né, quando chegou aqui, que ouviu vários e vários da década de 70, 80, todos grandes lutadores. Abriram o arquivo. Não houve como não agradecer ao movimento Igreja em Saída. Não houve como. Eu estou me reportando a isso, que lembro que lá na década de 80, a gente lá nos sindicatos bancários, e a gente participou de 2 encontros, inclusive o sindicato foi participar, com alguns diretores, do Encontro Intercontinental da Natureza. E lá a gente se sentiu muito sensibilizado, e eu me lembro que a época eu voltei e tentei levar para dentro do sindicato que o debate sobre a preservação ambiental era preliminar a qualquer debate ideológico. Ele tentou fazer isso. Porque se a terra se acabasse,
nenhum outro debate de qualquer natureza Ele teria levantou isso mesmo possibilidade naquele tempo. Eu de estava lá como acontecer diretor na e Terra. vi. Era zero. Eu vi o gatinho branquinho passando aqui, eu digo, ó, não tá bom para ti, não anda fazendo nada e o negócio anda se acabando. Então, essa luta, esse debate e o movimento aqui tem levantado essa bandeira com atos e ações concretas, só nos alegra, nos anima para a vida e para a gente exercitar a solidariedade extrema, a solidariedade com as pedras, os rios, os mares, as próximas gerações. E isso nos conforta muito. Ele era também A bancário, professora né? Moema, parabéns pela brilhante palestra. Houve momentos que eu me lembrei aqui, em alguns momentos, se não era algum papo dela aqui com o Frei Leonardo Boff, umas coisas meio parecidas e tal. Pois muito obrigado a todos vocês, muito obrigado e muito ânimo para a vida quando a gente olha esse movimento em curso. Muito ânimo para a vida. A Terra não vai se acabar tão cedo. Muito obrigado a todos e a todas. Antes do Isaías, só um comentário aqui do Ademir. Já é você, viu? Pode? Então pronto. Pode falar, Isaías. Pode. Boa noite a todos e a todas. Padre Isaías, a maioria já me conhece. A pergunta é, eu queria que falasse um pouco e o que fosse possível sobre a COP30, né? Porque a gente estava fazendo esse caminho até chegar, aí se puder desenvolver como é que está a organização, porque quando eu estive em Goiás, no encontro dos padres redentoristas, ouvi falar que no espaço em que ia ter a COP30, já tem uma galera se organizando em termos estruturais. E parece que a questão econômica de cobrança, de aluguel, disso está subindo nessa expectativa. Então era sobre isso também que eu queria que falasse um pouco. Obrigado. Obrigado também. Pessoal, eu vou passar para o Ademir, em seguida para a Moema, mas há uma questão que eu acho que a gente pode firmar entre nós. Nós precisamos ajudar com o aumento da mobilização para essa questão do PL da devastação. É o mínimo de compromisso que a gente... Nós temos conseguido crescer um pouco no movimento, o movimento Proparc tem desenvolvido dentro dos nossos limites lutas, mas é muito importante que a gente amplie esse movimento com presença concreta quando forem chamadas mobilizações, certo? Então eu acho que é um compromisso de todos nós que temos aqui de aprofundar um tema que para muitos a gente não tem o domínio total, estamos longe disso, mas o compromisso também de participar das lutas concretas que acontecem e que às vezes estão sendo muito esvaziadas. A gente precisa fortalecer essa luta. Bom, passo para o Ademir e depois para a Moema. Pois bem, eu me atrapalhei aqui porque, na verdade, eu não queria falar e você, a plateia aí foi muito insistente, né? Ou bem, eu até decepciono com falando tão mal assim. Hã? Aqui? Bem, o fim do discurso é esse. Nós queremos que vocês entrem no movimento Proparc. O Vicente começou, nem tínhamos conversado sobre isso. Nós somos poucos. Atuamos em um parque pequeníssimo da cidade, 7,5 hectares, aqui na Pontes Vieira, Parque Rio Branco. Então, nós somos poucos, estamos bem cansados, não é? Daí eu ter dito há pouco que a palavra da Moema foi um estímulo, né? Foi um dizer assim para nós, não parem não, continue, que essas lutas pequenas, elas têm seu valor, não é? Com as palavras adequadas dela, ela disse isso. Então, nós queremos que vocês, vindo ao Parque Rio Branco, participar da missa, nos conheçam mais um pouco,
e quem sabe, né, um aqui, outro ali, vão fazendo sua opção de engrossar o caldo, engrossar nossas fileiras. Muito obrigado.